Eu sou João Batista, taxista, um personagem de São Paulo, né? Com 15 anos de idade, eu morava no interior e a escola mais próxima ficava a 12 quilômetros. E eu terminei a quarta série e eu queria estudar. Meu pai não queria deixar me levar para a cidade. E eu tinha meus irmãos aqui em São Paulo, que foram passar férias lá no interior aí vim para São Paulo. Isso em 1979. E aqui cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar e estudar, né? Antes de trabalhar com táxi e taxista, eu era corretor de imóveis. Eu tinha um escritório imobiliário e aí teve uma época que não conseguia mais fazer negócio. Então eu decidi a mudar de profissão, né? E achei o trabalho de táxi, a profissão melhor, né? E aí comecei o nosso trabalho de táxi, em 1999. Isso foi em 2007, quando eu comecei a perceber o trânsito, nos congestionamentos, eu ficava lagrijando os olhos, dor de cabeça, e eu, puxa, até a poluição. E comecei a fazer uma pesquisa. O que fazia, porque parar de trabalhar não podia, para poder compensar isso, quando eu descobri que as árvores que absorvem gás carbônico, e eu aí decidi fazer a minha plantação no dia 3 de maio de 2007, que era o dia do pau-brasil. E aí os amigos me deram uma sugestão, ó, vamos fundar uma ONG. Aí fundamos uma ONG que se chama o Ecotáxi. Na realidade é o seu táxi ecológico, né? E a partir daí nós começamos a plantar árvore cada 3 meses, 4, 3 meses, depende da época, com as condições do recurso que consegue arrecadar, né, durante o trabalho, para pagar um mínimo 10 árvores. Eu pesquisei em várias ONG que trabalham com meio ambiente, aonde eles me deram o quanto uma árvore absorve e quanto um litro de combustível produz de gás carbônico. Na época eu estava pesquisando, para saber informações, o que eu faria para poder compensar o gás carbono. Aí o Gilberto Menstein tem um programa na CBN e acabei me contatando com ele. E aí ele me deu uma sugestão dos endereços das ONGs que poderia me informar do que eu poderia fazer para plantar as árvores. Foi uma grande... E a partir daí ele também foi a primeira publicação, inclusive o nome do Ecotáxi, né, o seu táxi ecológico, surgiu, que foi a ideia de uma matéria que ele fez na Folha de São Paulo. Então acho que foi aonde teve a sugestão de como começar a engatilhar tudo, né? Então, antes de começar a plantação, já tinha a notícia já na CBN, né? E na Folha de São Paulo. O pau-brasil, o que acontece? É uma árvore mais importante do Brasil. Então eu precisava pensar em algo que pudesse ser diferente, né? Que quase ninguém conhecia o pau-brasil, né? Realmente o pessoal que eu tinha amizade, os meus clientes, realmente eles começaram a conhecer o pau-brasil a partir quando eu comecei a plantar. E o pau-brasil deu o nome ao Brasil, né? Foi a primeira economia do Brasil. Por que outra árvore? Por que escolher outra? Porque essa é a árvore mais importante que nós temos. E aí também tem um lado educativo, né? Onde nossos filhos, nossas crianças, as pessoas também vão conhecer como nós chegamos. Porque o Brasil hoje está nessa patamar, porque começou com um recurso de pau-brasil. Os portugueses e outras nações começaram a vir para o Brasil para tomar conta, a partir que teve essa economia para explorar a economia do pau-brasil. Essa aqui é a 19ª plantação. E já varia, porque eu plantava no mínimo 10 árvores e já plantei até 32 árvores. Então hoje nós estamos completando 254 árvores plantadas. Com as informações das ONG que eu tive, eu desenvolvi uma tabela justamente para o serviço do táxi. Cada minuto, cada tempo
que o meu passageiro chegar no final da corrida, a gente olha na tabela de quanto foi produzido de gás carbônico. Então a ideia é de quanto que uma árvore absorve e quanto foi produzido. Então eu pago R$ 80 numa árvore, então tem um percentual em valores disso aí. Tem valores em quantidade de gás carbônico produzido e quantidade de valores em relação à árvore pago. Quando um passageiro não contribui, no final eu tenho um compromisso, que dá aquele final, que foi produzido, tem que ser pago. Né? Quando eu estou andando sem passageiro, eu também vai estar produzindo gás carbônico. Então, ao final de cada corrida, o que foi produzido eu vejo na tabela, eu sugiro para o passageiro. O passageiro não pagou, não deu, não contribuiu, eu vou tirar daquela corrida aquele valor e separar para quando tiver o valor de pagar uma árvore, né? Eu pago, eu já compro a árvore. Eu planto as árvores, começo a plantar as árvores, é quando eu consigo os recursos, os valores que dá para comprar no mínimo 10 árvores. Eu acredito, se se tivesse muitas pessoas plantando como eu faço hoje, o ambiente estava melhor, né? Porque na cidade de São Paulo, você pode ver a diferença. Eu sou taxista, eu ando, um dia eu estou uma hora eu estou num bairro, outra hora eu estou no outro, e aí você percebe a diferença de temperatura. Então eu acredito, quanto mais pessoas, quanto mais gente plantar em todas as regiões e cuidar das árvores, mais nós vamos ficar com o nosso ar melhor, né? Nosso ambiente.